Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre operações imobiliárias. Nesta aula, abordaremos temas como os conhecimentos obrigatórios para os corretores de imóveis, que englobam habilidades de condução e execução das operações imobiliárias, noções de intermediação ou mediação, estudos básicos em outras áreas de formação e domínio das técnicas de negócios. Eu sou a professora Thaís de Melo de Arma, estarei com vocês nesta aula sobre operações imobiliárias. Vamos lá? O que o corretor de imóveis deve saber? Então, é importante nós mencionarmos que existem algumas habilidades ou alguns conhecimentos que cabem ao corretor de imóveis adquirir e buscar para realizar de maneira plena as suas negociações. É importante que o corretor de imóveis saiba que ele fará a condução e a execução das negociações imobiliárias. Também tem que ter ali noções de intermediação e mediação. Além disso, muitas vezes serão demandados conhecimentos do corretor de imóveis em outras áreas de formação. Então, ele precisará estudar ou ter conhecimentos básicos, inclusive em outras áreas de formação ou de conhecimento. E, além disso, claro, né, o corretor de imóveis tem que dominar as técnicas de negócios. Vamos começar com o primeiro conhecimento imprescindível para o exercício da profissão de corretor de imóveis. Vejam que o corretor de imóveis deve conduzir e executar as operações imobiliárias. Por que nós afirmamos isso? Porque o corretor de imóveis, ele tem que conduzir. Não é o corretor de imóveis numa negociação, numa mesa com os clientes ou com o cliente e a outra parte, ele não pode se deixar ser conduzido. Não é o cliente que determina tecnicamente, ou através de exemplos, através de outras negociações que ele fez, como o negócio deve ser conduzido. Veja que você, corretor de imóveis, foi quem estudou, foi quem se habilitou, quem tem o conhecimento técnico para aquela negociação. Quando vocês perdem a condução do negócio, quando vocês deixam de se posicionar, quando vocês deixam de opinar, quando vocês deixam de colocar na mesa as informações técnicas, como elas realmente são, vocês perdem ali a condução do negócio e muito possivelmente o fechamento daquele negócio, a execução daquele negócio, né? Se nós falamos que o corretor de imóveis deve ter uma atuação técnica e responsável, imaginem vocês se sentados ali na mesa de condução, na mesa de negociação, na mesa de fechamento, o cliente quer ocultar alguma informação. Então, não é possível, vocês futuramente serão responsabilizados por essa informação que não foi dita. Então, é importante que vocês, coloquem-se ali, se posicionem e exerçam essa função de conduzir o negócio. Isso daqui precisa ser dito, aquilo precisa ser falado, essa reforma precisa ser ajustada, esse boleto precisa ser pago, precisa ser quitado. Então, coordenar, conduzir a execução da operação imobiliária, seja ela de qual modalidade for. Além disso, o corretor de imóveis deve ter noção de intermediação e mediação também, porque reafirmamos aqui com vocês a figura central da negociação cabendo ao corretor de imóveis. Porque, assim como o exemplo anterior, às vezes o cliente que o contratou, que demandou o seu serviço, acha que, se ele disser uma informação, vai atrapalhar o fechamento. Se ele for correto em determinado ponto, ali exibindo uma certidão positiva, não vai haver a negociação. Então, é importante que o corretor de imóveis, além dele se posicionar na negociação, ele se posicione no meio da negociação, de maneira imparcial. O exercício que vocês farão ali é um exercício técnico. A condução do negócio é uma condução técnica, com base nos conhecimentos que vocês sabem que precisam aplicar naquela negociação. Então, como intermediador, vejam, vocês não estão do lado de ninguém, Vocês não estão ali para proteger uma informação que o cliente de vocês pediu para que não fosse dita. Vocês não estão ali para ganhar um desconto que não é cabível, fazer uma avaliação equivocada do imóvel porque a outra parte não tem dinheiro para complementar e fechar aquele negócio da maneira correta, da maneira justa. Então, não é isso. Vocês ali como intermediador, como mediador, estão
pelo negócio, vocês estão, na verdade, por vocês, né? Para garantir ali que a condução daquela negociação seja técnica, seja justa, seja transparente, seja ética, ainda que implique ali num não fechamento naquele momento do negócio. Com certeza, quando essas partes envolvidas notarem o quão correto vocês são, o quão técnico vocês atuam, quão tecnicamente vocês atuam, vai gerar muito mais indicação, muito mais outros negócios mais importantes, né, em maior quantidade do que aquele negócio ali que não caminhava bem, tinha ali alguma situação escusa, alguma coisa ali que não foi dita. Então, além de serem intermediadores, vocês têm que ser transparentes e lícitos, agir de acordo com a lei, agir de acordo com o código de ética que regulamenta a profissão de vocês. E fechando aqui, ó, imparcial, equidistante, técnico. Então, imparcial, não importa quem contratou vocês têm que manter a equidistância, a mesma distância entre as partes envolvidas naquele negócio. Vocês não estão para proteger ninguém, não estão para puxar ali para o lado de ninguém. Vocês estão para aplicar tecnicamente o conhecimento de vocês naquele negócio. E daí só apenas, né, se lembrem que se acontecer algo errado nesta negociação, o corretor de imóveis responde pelos seus atos. Veja, né? Aí você vai para o lado de um cliente específico ou vai proteger o interesse de uma parte específica. Na hora que você for responsabilizado, certamente esse cliente não vai assumir a responsabilidade, não vai dizer que foi ele que fez. Ele vai, no mais das vezes, colocar ali a culpa, né? E porque, enfim, o nosso código é muito claro nesse sentido, mesmo que o cliente peça ao corretor sabendo ser ilícita a transação, deve recusar, não pode agir ali de maneira antiética, a responsabilidade recairá sobre vocês, né? Enfim, então façam o papel de vocês, façam o trabalho de vocês técnico, correto, que não haverá problemas lá na frente. Além disso, sobre as áreas do conhecimento agora que são importantes para o corretor de imóveis adquirir, aprimorar, aprofundar, né, conhecimento ou mesmo se atualizar, vejam que é importante que o corretor de imóveis tenham, por exemplo, os corretores de imóveis tenham, por exemplo, noções básicas de direito, né? Não dá para atuar no mercado imobiliário sem saber o que é uma procuração, sem saber o que é um contrato de locação, quais as garantias que são cabíveis num contrato locatício. Então, essas noções vocês têm que adquirir, seja ali questionando o seu gerente, seja questionando o corretor mais experiente, seja se inscrevendo em cursos de atualização profissional para adquirir ou mesmo ali o conhecimento que vocês não têm ou para aprimorar aquilo que vocês já sabem. De toda forma, não é possível que na mesa com o cliente os questione sobre determinado ponto. Ai, olha, aqui precisa reconhecer a firma, preciso reconhecer a assinatura, e vocês ficarem vendidos. Vocês não passam para o cliente de vocês ou para outra parte uma segurança na negociação. E nós vamos ver um pouquinho mais adiante que quando o corretor titubeia, quando o corretor não tem certeza no que ele fala, ele transparece para o cliente. E o cliente vai criar uma resistência para o fechamento daquele negócio, porque ele não tem confiança no profissional que está ali disponibilizado para atendê-lo. Então, sejam firmes, né? Vão atrás do que falta de conhecimento, atualize aquilo que vocês já sabem, mas pode ter havido uma mudança e sejam firmes na hora da negociação. Também há algumas questões referentes à engenharia podem ser questionadas a vocês, como o pé direito, como padrão ABNT de tomada, como espessura ali da parede, né? Vocês precisarão também ter uma noção de arquitetura, de saber ler uma planta baixa, o que é uma planta baixa, o que é uma planta humanizada, o que é uma planta 3D, o que é corte transversal,
transversal, muitos clientes questionam acerca dessas informações, então é importante vocês já irem para a mesa sabendo esses conhecimentos e saberem, né, dar, na verdade, essas respostas e não ficarem em dúvida na hora ali do fechamento. Também sobre sustentabilidade, cada vez mais as questões inerentes à sustentabilidade fazem parte do dia a dia no mercado imobiliário. Então, saber, por exemplo, onde pode haver supressão de vegetação, o que é reserva legal, né? Enfim, onde pode construir, até qual altura pode construir, qual o zoneamento daquela área, se é comercial, se é industrial, se é estritamente residencial. Então não tem como vocês venderem um imóvel errado para o cliente. Se ele falou que ele precisa do imóvel para comércio, vocês não vão atrás da informação, não vai ver o zoneamento da região e vende ali para ele um imóvel totalmente errado. Veja, serão responsabilizados por isso lá na frente, porque deixaram de checar uma informação extremamente simples, de ir atrás, né, do conhecimento ali, que pela internet, ali pelo Google, vocês já chegariam a essa solução. Por último, economia, e aqui são só alguns, tá, pessoal, que nós pontuamos, mas economia também, o corretor de imóveis tem que estar ligado com relação à política econômica governamental, se o governo vai mexer ali no programa XYZ, como que está a taxa Selic, como que está o INCC, como que está o IPCA, né, muitos contratos de construtora são corrigidos, ali o saldo de entrada é corrigido pelo INCC, durante o prazo que antecede a entrega das chaves e pelo IPCA mais juros, né, pelo menos ali 1% no pós-chaves. Então, o cliente vai questionar o que é INCC, em quanto aumenta a minha parcela, qual que é a tendência do índice, é aumentar ou é diminuir. Então, veja, né, tem que ir atrás desses conhecimentos, tem que olhar o histórico do índice, ver se ele tem aumentado, se ele tem reduzido, qual a projeção, como faz o cálculo, para vocês serem muito claros ali com o cliente de vocês e deixá-los ali tranquilos e seguros para continuarem na negociação com vocês. Sobre técnicas de negócios agora, pessoal, saindo um pouquinho dessas áreas do conhecimento, ou desses, né, conhecimentos mais específicos, é importante que o corretor de imóveis também tenha habilidade para negócios. Não adianta ele ser ali um poço de sabedoria, né, em diversas áreas do conhecimento, mas na hora de posicionar, na hora de negociar, ele não saber ali as estratégias corretas. Então, nós pontuamos aqui algumas dicas para vocês, como se fosse um roteiro, como se fosse um passo a passo das técnicas de negócios que ajudarão muito ali no fechamento de vocês. Primeira coisa, o primeiro passo será ali exatamente gerar negócios, e a gente vai falar sobre cada uma delas nos próximos momentos. Segundo, pesquisar as partes. Terceiro, apresentar o produto. Quarto passo, superar ou contornar os obstáculos para o fechamento. Depois, utilizar técnicas de fechamento e, por fim, estabelecer relacionamento a longo prazo. É isso que vai gerar a possibilidade ou ampliar a possibilidade de receberem indicações de novos negócios, e aí nós voltamos ali para o início, né, para o gerar novos negócios. Vejam que é cíclico aqui exatamente esse passo a passo. Então vamos lá, sobre gerar novos negócios. Pessoal, prospectar não é uma opção, é uma necessidade. O corretor de imóveis hoje não pode ficar aguardando que o seu gerente, que o líder da sua equipe, que o gestor faça ali o encaminhamento de clientes. Nós não estamos mais nessa fase, né? Enfim, as pessoas às vezes se cadastram em plataformas apenas para saber, apenas para, né, por curiosidade, mas sem intenção de adquirir o imóvel. Você, corretor, por exemplo, que trabalha no ramo da compra e venda, tem que ir atrás o quê? De gente que queira comprar imóveis, que esteja disposto, que esteja procurando imóveis. Não é um cliente para visitar ali o decorado e ter ideias de decoração para aplicar na sua casa. Nós precisamos ser assertivos, nós precisamos buscar exatamente aquele público que compra
o produto que nós estamos ofertando, ou que aluga o produto que nós estamos ofertando, ou que tenha o produto que nós estamos buscando. Então, vocês precisam ir atrás dessas informações. Atualmente, vocês têm ainda a opção das mídias digitais, né? Os negócios feitos ali de maneira digital, as ofertas feitas através de plataformas. Então, cada corretor vai ver no que é melhor, qual que é o tipo de prospecção que ele consegue realizar com mais facilidade, que ele tem mais ali semelhança, mais empatia. Por exemplo, muitos corretores ainda gostam ou ainda trabalham distribuindo piratas, né? Não sei como chama né, em outras regiões do país, mas são os prospectos, são aqueles folders do produto e fica ali no farol, nas feiras livres, nos mercados, fazendo a abordagem dos potenciais compradores e apresentando o produto através desses papeizinhos, desses folders. Mas nem todos são bons nessa perspectiva, tenha coragem de abordar alguém na rua, tem esse perfil, né, de fazerem essa abordagem pessoal. Às vezes o corretor é mais adepto à mídia digital, então ele sabe impulsionar o anúncio dele, ele sabe colocar as palavras-chave para o anúncio dele ter destaque, enfim, aí ele vai prospectar desta outra forma. O outro consegue muito na fala, muito nas indicações, então é outro perfil de corretor. E aí, seja qual for o perfil de vocês, vocês precisam ir atrás, né, e ir prospectar o cliente de vocês. Pensem, né, como se fosse um funil, né, ali o funil de vendas. Quanto mais clientes vocês tiverem na boca do funil, maior é a potencialidade de fecharem, né, mais negócios ao final desse funil de vendas. O que o corretor de imóveis deve saber agora a respeito de pesquisar as partes? Gente, também não adianta prospectar todo mundo, encher o plantão de visita e nenhuma dessas visitas, nenhum desses todo mundo tem intenção de comprar com vocês, tem o perfil correto para comprar com vocês ou deseja comprar o produto que vocês estão ofertando. Para isso, há esse passo aqui bastante importante, que é realizar a pesquisa das partes. Eu não apresento um produto para o meu cliente e ele se apaixona pelo produto e depois eu digo assim para ele, olha, você não consegue comprar. Eu analisando aqui direito o seu potencial de financiamento, esquece esse que eu te falei, né? Esquece que esse daqui não é para você. Eu tenho outro aqui mais adequado ao seu perfil. Perdeu, com certeza perdeu esse fechamento, porque você encantou o cliente errado, você apresentou para ele mais do que ele conseguia, né? E dizer para a pessoa quando ela se encanta com o mais que ela vai ter que ficar com o menos, é muito diferente quando você apresenta o menos e fala, olha que bacana, eu vi aqui que você consegue ir para um terceiro quarto, eu vi aqui que você consegue comprar a cobertura. Veja, quando você faz o caminho inverso, é muito mais fácil fechar. Então, para nós não errarmos na apresentação de produto, nós temos que fazer uma pesquisa muito boa, né, muito assertiva no nosso cliente. Quando eu digo pesquisar as partes, pessoal, não é fazer interrogatório com o cliente, não é ficar com a pranchetinha lá, né, e perguntar, qual o seu nome, qual a renda, qual a idade, quantas pessoas vão morar aqui. Não, é uma conversa fluida, uma conversa mais próxima de um tom amistoso, como se fosse um conhecido de vocês. E questionar exatamente o que é importante para vocês saberem para definir o perfil daquele cliente, saber o que ele busca, o que ele procura, o que ele consegue comprar e depois o próximo passo, fazer a apresentação do produto dentro daquilo que vocês pesquisaram. Então abordem o cliente de vocês com entusiasmo, com positividade, né? Atendimento humanizado. O cliente não tem culpa se o seu dia não foi bom, né? Se você ali está chateado com alguma coisa, todo cliente merece ser tratado, o último cliente do dia, na verdade, merece ser tratado com a mesma energia que o primeiro do dia de vocês. Às vezes vai ser o último que vai fechar. Então, tenham em mente a necessidade de vocês serem ali positivos no atendimento.
Outro ponto, diálogo e escuta ativa, que vai ao encontro ali do próximo ponto também que nós vamos falar. Façam perguntas abertas, estabeleçam relação de diálogo, não fica ali apresentando o produto e só vocês falando no monólogo. O cliente, o tempo do cliente é importante, né? Ele é caro o tempo do cliente, assim como o de vocês. Então não fica batendo ali, olha, esse apartamento tem academia, porque tem não sei o que na academia. O cliente às vezes não está interessado em academia. Então, está errado, escutem mais. Tentem puxar do cliente, através da formulação dessas perguntas abertas, o que ele valoriza, o que ele quer, o que ele busca. Daí sim vocês vão bater exatamente naquilo que ele já te antecipou, né? E não perde tempo, nem o de vocês, nem o dele, falando coisas que para ele não faz sentido. Perguntas abertas, pessoal, são as perguntas que começam com como, por quê, há quanto tempo você tem pesquisado imóvel, desde quando você busca o imóvel, por que você se interessou pela compra do imóvel, ou seja, são perguntas que não são respondidas com sim ou não. Lembra que nós falamos do interrogatório lá no começo? É muito chato, né? Você tem que fazer depois um exercício mental muito grande para pensar qual a próxima pergunta que eu vou fazer para o meu cliente, se ele já respondeu com sim ou não a primeira. Ao passo que quando você pergunta para o cliente o que você busca no imóvel, veja, tem uma infinidade de respostas que ele pode te dar ali e dali vocês estabeleceram um diálogo, né? De acordo com o que ele vai te falando, você vai puxando, vai aprofundando e vai conhecendo melhor o cliente de vocês. Por último, a assertividade na apresentação do produto, que é claro, né, o que nós já falamos, quando eu conheço bem o meu cliente, quando eu pesquisei bem o cliente, com certeza o produto que eu apresentar vai ser o produto correto, o produto assertivo, bem dentro daquilo que ele busca e que ele consegue adquirir. Além disso, quando apresentarem o produto, pessoal, tentem criar telas mentais. Usem técnicas de PNL, técnicas de encantamento e telas mentais. O que significa isso? Significa que desenvolvam um script de apresentação do produto, né? Todas as construtoras dizem que, por exemplo, decorado é a cereja do bolo, mas nem todos os lugares têm decorado para fechar ali a apresentação do produto. Então, vocês precisarão ser criativos. Cada um, assim como na hora da prospecção, desenvolverá o seu script de apresentação. Tem corretor que gosta de ter ali um tablet, né, com visão de 360 graus ali, com vídeo do produto. Tem corretor que gosta de apresentar ali o decorado físico. De toda forma, pessoal, seja a modalidade que vocês escolherem, usem telas mentais, coloquem o cliente dentro daquela compra, coloquem o cliente de vocês como se ele já tivesse adquirido o imóvel. Veja que é diferente vocês dizerem para o cliente, entra aqui no nosso decorado, ou vocês dizerem assim, olha, entre aqui no seu apartamento, bem-vindo ao seu apartamento. Veja, vocês colocaram já o cliente lá, né? Vai apresentar o salão de festa para o cliente, fala assim, olha que bacana esse salão de festa, imagina a festa da sua filha aqui, né? Imagina você recebendo seus amigos aqui, já colocou o cliente lá, ele já imagina, já starta na cabeça dele, ele já projeta como se realmente ele estivesse lá. Então, são dicas, aprofundem depois ali o conhecimento de vocês nessas telas mentais, nessa situação aí de PNL, vai ajudá-los muito nos fechamentos. Outro ponto, superar ou contornar obstáculos para o fechamento. Aqui, pessoal, o que é obstáculo para o fechamento? É quando o cliente tem ali tudo corretinho, aprovou o financiamento dele do jeito que você passou, mas na hora de fechar ele fica com medo. Ele tem receio de continuar, ele não tem certeza se ele deve fechar com vocês. E aí ele fica o quê? Ele fica criando dificuldades, ele fica criando objeções para não dizer que ele não quer. Quem nunca passou por isso? Né? O cliente fala, olha, eu vi que coube aqui no meu fluxo, mas eu não sei o que a minha mulher vai achar. Olha, eu entendi aqui que você me explicou da parcela, mas eu achei o apartamento muito pequeno, né? Eu gostei, mas não tem piscina. Então, ele cria situações para não dar o passo ali, o último passo do fechamento. E por que acontecem essas objeções? Como eu disse para vocês, porque o cliente tem medo, porque o cliente está inseguro. E aí, nós voltamos alguns passos atrás.
Se o cliente está inseguro, muito possivelmente é que você, corretor, não deu a segurança para ele necessária. Quando ele te fez a pergunta, você ficou em dúvida da resposta, né? Se ele está com medo, é porque ele não confiou no seu atendimento, ele não tem certeza daquilo que você passou para ele. Então, muito possivelmente, as objeções nascem por conta na falha de atendimento, na falha de abordagem ou por alguma falha ali, inclusive de segurança. Às vezes vocês foram incríveis, foram super entusiastas na recepção do cliente, mas não deixaram esse cliente seguro o suficiente para fazer o fechamento. Ele fica criando, né, essas bobagenzinhas, essas objeções que nós vamos aprender agora como contorná-las, ok? Primeira coisa, gente, quando o cliente diz que o apartamento é pequeno, que ele não tem varanda, que ele não tem piscina, nós não vamos ser irônicos com esse cliente, né? Jamais nós vamos responder, poxa, mas é o que você pode comprar, é o que cabe no seu potencial de financiamento. Jamais. Não sejam irônicos com a dor do cliente. O que ele passa para vocês pode ser, de fato, um desafio para ele. Pode ser ali um sofrimento que ele tem com relação àquele ponto específico. Então, nós primeiro escutamos ali o cliente sem ironia, deixamos o cliente falar o que é aquela objeção, qual é o obstáculo que ele está falando. Segundo, nós reperguntamos. Veja que aquela objeção que era enorme, nós não vamos responder. Ah, mas não tem piscina, porém não sei o quê. Ah, mas é pequeno porque é assim mesmo. Nós não responderemos nesse momento. Nós vamos devolver a objeção do cliente reperguntando sobre aquilo. Então, vocês farão, por exemplo, a seguinte pergunta. Se o cliente disser, ah, eu acho que eu não vou fechar aqui porque o apartamento é pequeno. Vocês vão perguntar, pequeno em relação a quê? Qual outro apartamento aqui no nosso bairro, nessa faixa de preço, que você achou, né, com uma metragem maior? Veja, vocês devolvem a pergunta, vocês farão com que o cliente reflita sobre a objeção que ele criou. Porque se ele não pesquisou outro imóvel, se ele pesquisou imóveis maiores, porém mais caros, né, ele vai ficar vendido, ele não tem o que responder ali. Ele vai pensar, nossa, é verdade, por esse preço só tem esse daqui, né? Ó, pequeno em relação a quê? Poxa, é verdade, né? Enfim, eu não pesquisei outro, como que eu sei que é pequeno ou não? Porque alguém falou que 40 metros é isso, aquilo, outro. Então, ele vai repensar na objeção dele. Essa fase da repergunta também é importantíssima para vocês não responderem bobagem. Por quê? Porque se você responde de bate-pronto a objeção do cliente, você corre o risco de responder aquilo que ele não tinha pensado, aquilo que ele não problematizou para vocês. Por exemplo, nossa, corretor, esse apartamento é pequeno. Ao invés do corretor reperguntar para entender o que é pequeno para ele, o que ele entende como sendo um tamanho correto de apartamento, o corretor responde assim, olha, é até pequeno, já errou porque reforçou a objeção. Segundo, né? Olha, é até pequeno, porém, você não precisa contratar móveis planejados para esse apartamento. Veja, o cliente nem tinha pensado na despesa com móvel planejado. O corretor errou porque ele levantou uma outra, né, um outro problema que não era parte da objeção do cliente, não era o motivo pelo qual o cliente objetou, mas porque ele não aprofundou naquela questão da objeção, ele cria um problema maior ainda para ele de fechamento, porque ele vai ter que lidar com o cliente pensando nos gastos que terá com móveis planejados, mais o tamanho do apartamento. Então, tentem entender, com a repergunta, vocês vão tentar filtrar isso. Dentro da objeção, o que pega naquela objeção? Qual que é o tamanho real daquela objeção? Qual que é o problema com aquela objeção? Aí sim, depois dessa segunda fase da repergunta, vocês respondem ali com base em dados, em fatos, em estatísticas, né? Olha, então, como o senhor disse, não tem na região outro imóvel nesse tamanho, por esse preço. E aí bate, esse imóvel é adequado para sua renda, essa é a sua chance, né, de sair ali do aluguel. E aí vocês, por último, fecham o contorno dessa objeção com base, né, naquilo que vocês fizeram o cliente definir para vocês que de fato incomodava, ok? Sobre técnicas de fechamento também, pessoal, o atendimento, ele não precisa ser ali um namoro eterno. Tem que chegar o momento de virar um casamento, né? Ou uma hora ou outra o cliente tem que realizar o passo ali do fechamento.
E daí, vocês nunca vão perguntar para o cliente, você vai fechar? Você vai comprar? Não. Nós vamos utilizar essas técnicas aqui. Por exemplo, a primeira lá, abordagem direta. Quando eu percebo da negociação que o cliente já faz planos para estar ali no apartamento com a família dele, quando o cliente já se vê alugando aquele imóvel, quando ele faz planos futuros para a reforma, para mudar ali um piso, então eu sei que já deu certo, né? Só que eu não vou perguntar aí, vai fechar? Quando é que você vai fechar? Eu já vou para o passo da abordagem direta, por exemplo, vou providenciar a documentação para vocês. Olha, você me envia a documentação tal, já vai para abordagem direta. Veja, eu não questionei se ele vai seguir ou não, eu já vou ali diretamente, já faço uma solicitação. Abordagem de escassez é outra técnica de fechamento muito comum, inclusive no mercado imobiliário. Quando você faz o cliente sentir que se ele não fechar naquele momento, ele vai perder a oportunidade da vida dele, né? Então, não sei, dizer assim, olha, são as nossas últimas unidades, olha, esse tipo de planta que você quer, eu só tenho mais um na tabela aqui disponível para venda, não vamos perder tempo, vamos fazer o fechamento agora, né? Nessa posição do sol, né? Os clientes buscam ali o sol da manhã, o sol da tarde, eu só tenho mais 2 unidades, eu só tenho por esse valor esta é a última unidade. Então, deixa o cliente entender que se ele não fechar, ele vai perder a oportunidade da vida dele. Próxima técnica, perguntas alternativas. Essa técnica é bem bacana. Ela não é tão, né, apelativa como a anterior, de fazer o cliente já entender que se ele não fechar, ele vai perder a oportunidade, mas ela também fecha e obriga o cliente a responder aquilo que vocês desejam. Veja aqui, é diferente eu dizer assim para o meu cliente, olha, depois você passa aqui e deixa a documentação no plantão, então, né, depois você me envia, quando você tiver um tempinho, você me envia. Veja, vocês deixaram uma ponta, não é, lembra, não é o tempo do cliente, é o corretor que conduz a negociação. Então, vocês já vão perguntar aqui nas perguntas alternativas, por exemplo, que horas eu posso buscar a documentação com você? Amanhã eu tenho 2 horários, um às 10 da manhã e um às 15, às 3 horas da tarde. Veja, qualquer resposta que o cliente te der, ele vai responder o que você quer, que é a possibilidade de você retirar a documentação com ele. Outra forma aqui, ó, tenho 2 opções de planta. Você prefere o apartamento de frente para a área de lazer ou para a entrada do prédio? Qualquer resposta que ele te der, você está fazendo a reserva do imóvel para ele. Você está reservando a unidade, que é o que você, corretor, queria. Então, faça perguntas ali, sempre já propondo 2 alternativas. Que dia fica melhor? Hoje à tarde ou amanhã pela manhã? Que horário que eu posso providenciar isso? Pararã ou pararã? Né? Que dia a sua esposa pode vir, então? Vamos deixar agendado? Pode ser amanhã de manhã ou amanhã à tarde. Veja, né? Enfim, tem muitas possibilidades ali de acordo com o que vocês precisarem para desenharem essas perguntas alternativas, mas fecha, é isso ou aquilo, e qualquer resposta que ele te der é o que você quer ouvir. Próxima técnica de fechamento é a sugestão direta. Veja, vocês começarão a atuar ou agir naquela negociação como se o negócio já estivesse fechado. Então, vocês vão dizer assim, vamos nos preocupar com a formalização do processo. Quais documentos você tem aí para darmos entrada na análise de crédito? Veja, o cliente de vocês sempre terá um documento de identificação na mão, né? Vai ter ali um comprovante de residência, ele entra ali no aplicativo da conta de celular, da conta de água, da conta de luz. Carteira de trabalho é digital, ensina para ele como baixar o aplicativo, lá no plantão ele já baixa o aplicativo. Então, vocês não tem nem que marcar um dia para o cliente separar a documentação, está tudo ali, já sai da visita deixando o documento para vocês, deixando a documentação com vocês. Então, já vamos para esse passo. Gente, vamos fazer a reserva então de vocês, já vê a documentação, vou ajudar vocês a separarem a documentação aqui que a gente precisa, né? O máximo que vai precisar o cliente ir até a casa dele para buscar, pode ser ali a certidão de casamento ou a certidão de nascimento. Esse documento pode ser que dê ali um pouquinho de trabalho, mas vocês vão dizer, ó, amanhã eu busco, então amanhã ou à tarde, né? Já faz ali, já usa a técnica anterior para matar também esse último documento. Enfim, temos ali a última técnica de fechamento, que é a vantagem específica, muito utilizada também.
Olha, cliente, se você fechar hoje com a gente esse negócio, você ganha a escritura grátis. Você não paga o ITBI, nós pagamos o ITBI para você, a construtora paga o ITBI para você, né? Olha, cliente, se você fechar hoje comigo esse negócio, ao invés de você comprar o 14º andar, eu consigo te dar uma unidade no 16º. Veja, são vantagens para aquela pessoa específica, não é uma promoção global, não é uma promoção para todos os compradores ali em geral. Vocês buscam uma carta na manga para aquele cliente específico. Ele vai se sentir o quê? Um atendimento personalizado, né? Ele vai se sentir importantíssimo, e ele é importante, mas enfim, né? Deixe ele com que ele perceba que ele tem essa importância para vocês. Então, tragam ali algum detalhe, um desconto, uma possibilidade de parcelamento, uma condição especial de parcelamento, mas passem para ele como sendo para ele, por ele ser ali o cliente de vocês. Por fim, pessoal, agora, né, o último passo a passo da venda é estabelecer relacionamento de longo prazo para ampliar a potencialidade de indicações. Neste sentido, mesmo com um cliente que não comprou, é importante que o corretor se mantenha ali no radar do cliente, né? Então, quanto mais vocês lembrarem de mandar ali um parabéns no aniversário, escolham algumas datas comemorativas também para não ser ali cansativo. Quando tem ali um lançamento, manda para ele um lançamento, fala, olha, né, não deu certo naquela vez, mas agora com esse lançamento novo. Então, se mantenham no radar, apareçam para o cliente. Faça com que o cliente de vocês que comprou ou que não comprou, sempre que pensar em corretor de imóveis, ele lembre do nome de vocês. E aí a gente, né, quem não é visto, não é lembrado. Então, estabeleçam estratégias de vocês ali, o que vocês fazem melhor, também para não soar falso, né? Manda ali mensagem de Natal, mensagem no Dia das Mães, quando fez um ano que o cliente fez a compra com vocês ou fez a locação com vocês, parabenize, né? Expliquem para o cliente que não comprou se mudou alguma regra, se agora ele consegue comprar, se tem um produto mais adequado para ele. Então, vocês vão estar sempre ali na mente, né? Na cabeça do cliente de vocês. Então, ainda que ele já comprou, se tiver alguém do ladinho dele falar, olha, nossa, estou buscando imóvel aqui, ele vai falar, nossa, tem um corretor muito bacana, um corretor top para indicar para você, porque vai estar ali na cabeça dele, né? Então, isso vai gerar indicações prospecta, gera novas possibilidades de negócios e a gente começa ali o passo a passo tudo de novo. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá, pessoal, vamos ver o que nós assimilamos da aula de hoje. Tem uma pergunta aqui bastante interessante, vamos testar o que o corretor deve saber. Vamos lá. Em algumas situações, o cliente cria objeções ao fechamento da venda, da operação imobiliária, relutando em realizar o negócio. As objeções acontecem porque A. O cliente está com medo ou insegurança. B. O cliente tem dúvidas. C. O atendimento do corretor foi falho. D. O corretor não conseguiu transmitir a segurança para o cliente. E E. Todas as alternativas anteriores podem gerar objeções. Então, pessoal, o que vocês acham aqui do que nós vimos nessa nossa aula de hoje? O que vocês acham que faz mais sentido? Quais desses motivos aqui ou qual desse motivo aqui pode fazer nascer uma objeção do cliente? Então, vamos lá. Na realidade, aqui todas essas potencialidades, todas essas possibilidades podem fazer nascer uma objeção e aí fica um obstáculo, né, na hora do fechamento da venda. O cliente tem medo, ele está inseguro, ele tem dúvida, o corretor não esclareceu algum ponto que fez com que o cliente ficasse com dúvida, né, que gerou ali aquele medo, aquela desconfiança no cliente ou não transmitiu a segurança necessária. Então, aqui nós não estamos falando que todas as objeções decorrem da falha do atendimento do corretor, mas façam ali uma análise de como vocês fizeram esse atendimento para pensar se vocês mesmos não estão fazendo ali motivo ou deixando motivo, na verdade, para o cliente ter eventualmente ali apresentar esses obstáculos ao fechamento. Às vezes é uma correçãozinha no nosso atendimento lá atrás que vai fazer com que essas objeções não apareçam mais no momento do fechamento, ok?
Pessoal, agora eu vou trazer para vocês uma dica de filme que se chama O Primeiro Milhão. Neste filme, traz ali algumas situações práticas que os ajudarão a entender boas técnicas de se contornar eventuais objeções que surgem. Além disso, temos uma discussão nesse filme sobre atendimento ético, sobre atendimento transparente do vendedor, né? E nós podemos utilizar também para a área da corretagem, porque não importa ali, o vendedor, ele é vendedor de imóveis, vendedor de ações, né? Enfim, vendedor de qualquer outra categoria. O corretor, ele faz também, às vezes, ali do vendedor. Então, esses ensinamentos, ou esses exemplos, na verdade, trazidos no filme, podem ser aproveitados por vocês ali no exercício profissional, tá bom? Pessoal, o link do filme completo está disponível para vocês lá na plataforma de estudos. E enfim, chegamos ao final de mais uma videoaula que tratou sobre o tema O que o corretor deve saber. Não deixe de acessar o material lá no Saiba Mais e nos vemos numa próxima aula. Bons estudos!